Por que existe divisão na igreja? Algumas pessoas trazem essa questão porque se escandalizam com o fato de que existem muitos rachas acontecendo nas denominações. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma liderança funda uma igreja, depois de um determinado tempo, os membros acabam discordando a respeito do que tinha sido combinado no início, então abrem uma outra frente de igreja e às vezes tem membros que ficam brigados com os outros e não falam, e pode ser até que às vezes eles façam algum evento conjuntamente, mas a gente sabe que na prática, quando é oferecida uma Santa Ceia, os caras não tomam a Santa Ceia uns com os outros, porque no fundo eles não acreditam que se tratam dos irmãos. E eu estou colocando essa questão porque isso é um problema bem comum e isso mostra pra gente que esses partidos religiosos que temos visto por aí, na verdade não se tratam da igreja. Porque se a definição de igreja trata-se de um corpo em que existe um só cabeça que é Cristo, e o cabeça que é Cristo coordena todos os membros de maneira que eles vão agir conforme um mesmo espírito, numa unidade na fé, então é óbvio que o que você tem visto por aí, se caso você tenha encontrado muitos rachas, é claro que isso não se trata da igreja, isso se trata dos partidos religiosos. Algo muito parecido que a gente já viu tendo acontecido na cidade de Babel. Essa cidade que deu origem à Babilônia, a qual somos chamados para fora. E se você não se recorda sobre essa história de Babel, relatada lá no livro de Gênesis, lembre-se que Babel era aquela cidade em que as pessoas queriam ter uma unidade, só que uma unidade para se tornarem famosos. O problema é que eles queriam ficar famosos sem a presença de Deus. Então, num determinado momento, Deus desce e confunde a linguagem deles. Então, toda aquela unidade que eles tinham com relação à liderança de Nimrod, que era o grande caçador, o poderoso caçador de Babel, na verdade, eles começam a manifestar dificuldades de compreensão. Tudo se passa como se a linguagem de uma pessoa fosse diferente da outra. Um fala A e o outro entende B. E nessa cidade de Babel é que se considera que foram criadas as diversas línguas que fizeram com que os povos não conseguissem mais conversar entre si. Há quem diga que esse foi um movimento meio natural, que para que as pessoas que eu tenho uma certa inimizade não entendam o que eu estou falando, então eu começo a criar gírias ou a codificar minha linguagem para dificultar o entendimento de outras pessoas. E dentro dessa confusão, seja ela uma maldição de Deus ou algo proposital que os homens fazem para se distanciar uns dos outros, é que a gente vê a divisão. Então isso quer dizer o que para a gente? Sempre quando vemos divisão acontecendo por aí, isso nada mais é de que uma revelação de que aquilo que estamos presenciando trata-se de uma Babel e não da igreja. Porque a igreja, no sentido de um corpo de Cristo que está governado simplesmente por ele, não existe nele divisão. E um bom exemplo para explicar essa divisão partidária é o partido dos fariseus e dos saduceus que a gente via ali no primeiro século. Embora todos eles fossem judeus, os fariseus questionavam a centralidade e o poderio dos saduceus. Era como se fosse nos dias de hoje as comunidades protestantes questionando as comunidades católicas. Ou seja, existia uma certa rixa e no fundo eles não se consideram como irmãos, porque estão disputando um mesmo espaço. Então esse tal de cristianismo, como costumam dizer por aí, nada mais é do que uma manifestação de Babel. Não se trata, de fato, de discípulos de Jesus que ouvem a Jesus e praticam as suas palavras. E se você ainda tem alguma dúvida se Jesus tinha questionamentos com relação ao sistema religioso, então você precisa dar uma olhada nesse vídeo aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!